e que você possa manter aí a sua Bíblia aberta. Nós iremos ler alguns versos do capítulo 1. A carta de Tiago, ela tem como autor, como o próprio título está nos sugerindo, Tiago. E aí, talvez você pergunte assim, mas qual Tiago? Nós temos muitos Tiagos no Novo Testamento. E o Tiago aqui é o Tiago, irmão do Senhor Jesus. É assim, apesar dele ser irmão do Senhor Jesus, não é assim que ele se apresenta logo no primeiro verso. No primeiro verso da carta ele vai dizer assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então o Tiago, mesmo ele sendo irmão de Jesus, ele não usa dessa posição para colocar uma hierarquia ou status sobre o seu ministério, mas pelo contrário, ele demonstra humildade ao se colocar debaixo do Senhor Jesus e dizer servo de Deus e também do Senhor Jesus. A carta de Tiago, ela foi escrita provavelmente entre o ano 47 até o ano 50 depois de Cristo, e ela tem como destinado as 12 tribos, ou seja, os judeus que agora estão espalhados. Os judeus que, por conta da perseguição, os judeus cristãos foram espalhados, como nós vemos lá em Atos capítulo 2. O contexto da carta é justamente isso. Depois de Atos capítulo 2, vir o poder de Deus, que é o Espírito Santo, que capacita, que encheu a igreja, e esse poder era que iria fazer com que eles fossem testemunhas, como o Senhor mesmo prediz no capítulo 1 de Atos, verso 8, para eles serem testemunha em Jerusalém, na Judéia e até os confins da terra. Agora no capítulo 7 de Atos, nós vemos que a igreja ela começa a ser perseguida de uma maneira mais ferrenha. E aqui nós temos o primeiro mártir da igreja, Estevão. E após esse mártir da igreja, então os discípulos, a igreja, ela começa a se dispersar. Ela começa a fugir por conta dessa perseguição. Mas essa fuga da igreja também está dentro do plano de Deus, porque é a partir desse momento de fuga, de perseguição, que culmina com o plano do Senhor deles serem testemunhas até os confins da terra. Tiago ele vai permanecer em Jerusalém, e ali, após Pedro algumas vezes ser preso, Pedro vai ter que fugir também de Jerusalém. E aí Tiago, ele assume o pastorado da igreja ali de Jerusalém. E então Tiago escreve essa carta justamente para poder se comunicar com o rebanho que está disperso, que está aí fugindo da perseguição. Também nós vamos perceber que na carta de Tiago, os judeus que estavam dispersos, eles eram marcados por várias diferenças social, por questão também intelectual e por uma santidade divorciada do seu testemunho. Então eram crentes que diziam ser crentes, mas que as suas obras estavam divorciadas da sua fé. Eles não demonstravam que eram cristãos nas suas ações. E é por isso que essa carta, Tiago vai enfatizar muito a questão das obras. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse ponto. O propósito da carta é, além de transmitir a sabedoria do Senhor para esses crentes, ele também oferece uma característica da fé cristã, de modo que os seus leitores pudessem avaliar a realidade do seu relacionamento com Cristo. Então, quando nós lemos a carta de Tiago, não somente os leitores lá do ano 50 depois de Cristo, mas nós ainda hoje, quando lemos essa carta, nós somos chamados a fazer essa autoanálise e essa avaliação. E por meio dela nós podemos perceber se de fato, verdadeiramente, nós somos sim ou não crentes, se nós somos cristãos, se nós agimos de acordo como Tiago vai nos dizer que são as atitudes cristãs que devemos tomar e agir. Também ela tem como propósito estabelecer a fé verdadeira, implicar em atitudes na vida diária que evidenciam isso.
Essa carta do Novo Testamento nós podemos ver como o livro mais prático. Então, o Tiago ele vai dar orientações práticas para o nosso dia a dia. Daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho no capítulo 1, como o Tiago ele escreve de maneira tão prática para que nós possamos viver essa fé diariamente. E Tiago também vai demonstrar que a ausência de mudança e crescimento na vida revela uma fé morta. O texto tão famoso da carta, onde Tiago vai dizer: mostre-me uma fé sem obras e eu mostrarei uma fé morta. Tiago vai lembrar que a vida cristã, nós que fomos salvos por Jesus, fomos salvos para sermos transformados pelo seu Santo Espírito. Fomos salvos para caminharmos em maturidade e crescimento espiritual. E se um crente ele está estagnado, se um crente ele não consegue mais avançar, se ele não consegue mais crescer, ou se ele tem atitudes de meninos na fé, imaturos, esse crente deve abrir os olhos, porque possivelmente a fé dele pode estar morta. E Tiago ele vai falar muito bem sobre isso nessa sua carta. Algumas curiosidades que nós podemos ter da carta de Tiago. Provavelmente esse foi o primeiro livro escrito do Novo Testamento. Como eu disse, a carta de Tiago ela é datada entre o ano 47 até o ano 50 depois de Cristo. Depois dessa data, o próximo livro que nós vamos ver com a data similar vai ser o Evangelho de São Marcos. O Evangelho de Marcos, que provavelmente foi escrito entre o ano 50 até o ano 55 depois de Cristo. Depois de Marcos, aí a gente vai ter Mateus, Lucas. Então, provavelmente, Tiago foi a primeira carta, o primeiro livro escrito do Novo Testamento. Tiago também provavelmente foi morto 12 anos após ele escrever essa carta. 12 anos após ele escrever a carta de Tiago, Tiago foi leve a martírio por conta da sua fé. E aproximadamente 20 anos depois da carta de Tiago, Roma destrói por vez Jerusalém. Roma sitia Jerusalém e destrói Jerusalém. A carta de Tiago também vai se assemelhar muito com os provérbios e com o Sermão do Monte. Tem um dos capítulos que Tiago vai nos lembrar muito do Sermão do Monte. E ele vai até fazer algumas referências daquilo que o Senhor Jesus falou lá no Sermão do Monte. E a carta de Tiago, ela é tida como uma carta de imperavos. Ou seja, é uma carta onde nós vamos ter pelo menos 54 imperativos e em 108 versículos. Então a gente vai ver muito Tiago nos dando instruções práticas em forma de ordem. Obedeçam isso, façam isso, caminhem assim, prossigam assim. Então ela é uma carta muito imperativa para as nossas vidas. E por fim, a última curiosidade, quando Lutero começou a fazer a sua reforma protestante, Lutero ele desprezou essa carta e ele pensou até mesmo em não colocá-la entre os rolos do Novo Testamento. Lutero, ele, ao analisar a carta de Tiago, ele vai chamar essa carta como uma carta de palha. E é interessante essa expressão, porque carta de palha, naquela época, assim como hoje, palha é algo que não tem muito valor. Mas, naquela época, por exemplo, o colchão de Lutero, aonde Lutero dormia, era feito de palha. Então, Lutero vai dizer assim, olha, é uma carta de palha. É algo que não tem muito valor, mas é algo que é bom da gente descansar nele. E Lutero também, ele achava que a carta de Tiago era uma carta conflitante com os ensinamentos do apóstolo Paulo. E aí era mais ou menos por essa linha de raciocínio que Lutero queria tirar a carta de Tiago. Como nós podemos ver, Romanos capítulo 3, verso 28, aparentemente parece que está em discordância com Tiago capítulo 2, versículo 24. Mas Calvino, quando ele estudou sobre a carta de Tiago, ele vai dizer o seguinte:
A salvação é só pela fé, mas a fé salvadora não vem só. Ela se evidencia pelas obras. Lutero pensava que o texto de Romanos e o texto de Tiago se contradizia numa briga em querer dizer quem salva o homem, é a fé ou as obras. E aí Calvino vai dizer isso, olha, a fé só, ela nos salva, mas ela não vem sozinha, ela vem junto com evidências, e essas evidências são as obras. E assim a gente pode ver, Romanos capítulo de número 3, verso 28, vai dizer assim: concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então Paulo está dizendo que o ser humano ele é salvo pela fé. E quando nós olhamos os evangelhos, esse raciocínio está certo. Lembra lá que o irmão Tiago pregou domingo aqui? Lembra lá que aqui em Atos, quando aquele homem vai diante de Paulo e Silas, e ele pergunta: o que é que eu preciso fazer para ser salvo? E qual é a resposta deles? Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Assim também o Senhor Jesus Cristo diz isso. Ele vai dizer que aqueles que crer nele, de maneira alguma ele lançará fora. Então, a fé, nós somos salvos mediante a fé. Mas aí Tiago vai dizer o seguinte, no capítulo 2, verso 24. Assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. E aí quando nós lemos esses dois textos assim, talvez nós pensamos assim, está conflitando. Um texto está contradizendo o outro, algo não está certo. Mas queridos, uma coisa que eu aprendi desde berço, sempre que eu ia na escola bíblica dominical, é o seguinte: a Bíblia é a palavra do Senhor. E como palavra do Senhor, ela não tem erros e nem se contradiz. Então, como é que nós podemos entender esses dois textos? Bem, muito simples. Esses dois textos, na verdade, um está complementando o outro. Simples assim. O que Paulo nos ensina que nós somos salvos pela fé, Paulo está mostrando a razão pela qual nós somos salvos. O que nós devemos fazer para ser salvos. E aí Tiago ele vai dizer assim, acho que eu passei. Pronto. E aí Tiago vai dizer assim, olha, mas a fé que nos salva, ela gera em nós algo. Ela gera boas obras. Então o crente, ele não é salvo pelas obras, mas ele é salvo para praticar as boas obras. Essa é a evidência de que verdadeiramente nós somos crentes. Quando nós amamos o nosso irmão, quando nós amamos o próximo, nós damos evidências que estamos em Cristo Jesus. E aí hoje nós iremos falar sobre provações na vida cristã. Esse foi só uma síntese bem rápida sobre a carta de Tiago, e hoje nós vamos nos deter mais no capítulo 1, do verso 1 até o verso 18, e iremos falar sobre provações na vida cristã. E eu tenho certeza, meu amado irmão, que se eu perguntar assim, quem já passou por provação, todo mundo vai levantar a mão. E se eu perguntar assim, quem está passando por provação, se não for todo mundo, a maioria vai levantar a mão. E se eu perguntar assim, quem nunca passou por provação, eu tenho certeza que ninguém vai levantar a mão. Ou tem alguém aqui que nunca passou por provação? Não, né? Todos nós passamos por provações, todos nós somos provados. E Tiago ele vai nos dar algumas orientações como nós devemos passar pelas provações, como devemos enfrentar as provações, quais são os resultados das provações na nossa vida cristã. E aí eu gostaria de perguntar... eu coloquei logo o texto para a gente ler, foi? Não. Calma aí. Aqui é muita tecnologia, irmãos. Eu dou um toque e passa...
É, parece que não deu certo. Mas eu lembro da pergunta. Eu gostaria de perguntar se tem algum corajoso ou corajosa nessa noite que gostaria de testemunhar para nós qual foi a maior provação que você passou na sua vida. Hoje é um culto de doutrina, é um estudo, não é um sermão, então eu quero a participação dos irmãos. Então, qual foi a maior provação que você passou na sua vida? Se não aparecer o corajoso ou a corajosa, eu vou apontar, hein? A irmã aqui, eu vou passar aqui o microfone. Eu preciso ir para frente para que todos me vejam, porque eu nunca nem falei disso para ninguém, mas para mim é tão profundo. Essa provação que eu passei na época, eu nem era cristã, né? Eu já era de Deus e nem sabia. Para quem não sabe, é um pequeno testemunho, viu? Para quem não sabe, assim, a minha mãe faleceu muito jovem, com 52 anos, de câncer de mama. Então, assim, foi um período da minha vida muito pesado e muito difícil. E certa vez eu estava num corredor do hospital, chorando, porque eu sabia que a minha mãe ia partir, né? E assim, eu estava chorando e eu não sei se alguns de vocês já tiveram essa experiência, né? Muito difícil de se despedir da sua mãe, mas ela estava na cama lá dentro do quarto e eu fui para o corredor chorar, porque assim, eu não queria demonstrar fraqueza e nem tristeza para ela. Gente, naquele momento, tudo que eu mais queria na minha vida era colo. E quem me dava colo não podia me dar. E eu não queria chorar na frente dela. Eu tinha que ser forte e dizer que ia passar, ia ficar tudo bem. Aí eu tive um momento, um pedacinho com ela, aí eu fui. E me sentei mesmo, sentei no corredor do hospital, na ala de oncologia. Ali daquela sala, no quarto em frente, até mau cheiro tinha, né? E eu sentei naquele corredor e comecei a chorar. E ali eu senti a presença do Senhor. E vi que eu não estava só. E que o Senhor estava olhando por mim. E ouvindo e recebendo as minhas lágrimas. Então, assim, foi uma experiência muito profunda, um testemunho de fé, né? Que apesar de eu não conhecer o Senhor já me conhecia e já me via. É isso. Amém. Então veja, queridos, que no momento da aprovação, nós temos sim escapes. Nós temos a quem nós podemos recorrer. E esse é o Senhor. E eu gostaria agora de convidar você, então, a lermos juntos capítulo 1 de Tiago, a partir do verso de número 1, e nós iremos ler até o verso de número 18. Tiago, capítulo 1, a partir do verso 1, diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem desfaltar coisa alguma. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar,
levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. E alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz, o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se se passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo que o criou. Amém. Queridos, a primeira parte da carta de Tiago, ele vai falar sobre as provações. E a primeira coisa que nós podemos aprender nesse capítulo é que diante das provações, nós devemos ter alegria. A alegria nas provações. E aí eu pergunto para os irmãos, como você reage à ideia de que devemos considerar motivo de grande alegria quando passamos por diversas provações? Como é que vocês reagem quando lê a carta de Tiago, ou quando eu tenho alguém que ensinando essa carta e dizer assim para vocês: meu irmão, se você está passando por dificuldade, se você está passando por provação, se o negócio está difícil, tenha alegria. Qual seria a sua reação? Aquele irmão está sendo amigo de Jó, né, irmão? O que mais? Como é que vocês iriam reagir? Talvez ao olharmos a carta aqui de Tiago, o primeiro pensamento que você vem à mente é: poxa, Tiago é um masoquista, é alguém que gosta do sofrimento, da dor. Mas na verdade, Tiago, ele está falando para nós e nos dando um mandamento. Veja a expressão que ele diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Considere, pense, enfatize isso como motivo de alegria. É como se isso fosse um título para vocês. É como se isso fosse algo bom, porque vocês estão passando por provação. E queridos, sendo sincero, não é bom passar por provação. Não é gostoso passar por provação. Nós não gostamos de ser provados. Nós nem gostamos de ouvir mensagens assim. Mensagens assim não lotam igrejas. O que lota igrejas são mensagens que diz: você é o centro de Deus. Deus vai derramar as ricas bênçãos sobre a sua vida e você vai prosperar, meu irmão. Essas são as mensagens que lotam a igreja. Mensagens que colocam o homem no centro do universo, no centro de tudo. Enquanto que a Bíblia vai nos dizer que nós não somos o centro de nada. Deus, Ele é o Todo-Poderoso e Ele é o centro de todas as coisas. É para Ele e por Ele que todas as coisas foram feitas, para a glória do Seu nome. Quando Tiago diz para nós que nós devemos ter alegria por passar por momentos de dor, de sofrimento, de provação,
Tiago está dizendo que essa alegria não é por gostar da dor, mas sim por entender que Deus está operando em nossas vidas. Entender que é nesses momentos que nós conseguimos enxergar Deus. O irmão Júnior lembrou muito bem de Jó, um homem rico que tinha uma família grande, muitos bens, e ele perdeu tudo. E quando Jó está conversando com o Senhor, lá no capítulo 42, o que é que Jó vai dizer? Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora, depois das tribulações, depois das provações, eu não só te conheço de ouvir falar, mas os meus olhos te veem. Queridos, é no momento das provações que nós podemos nos achegar mais a Deus. O meu pai, ele sempre me ensinou algo bem interessante, que eu sempre digo isso. Uma vez eu perguntei para ele: pai, se nós somos crentes, se nós somos filhos de Deus, e Deus é bom, por que a gente tem problema? Por que a gente tem dificuldade? E o meu pai me respondeu o seguinte: meu filho, você já percebeu uma coisa? Toda vez que nós estamos passando por dificuldade, que estamos passando por problema, de quem é que nós lembramos? De Deus. Então Deus permite os problemas para que nós possamos nos aproximar dele, nos achegar até a ele. Por isso Tiago vai dizer assim: olha, tenham alegria por estarem passando por provação. A alegria aqui não é um sentimento natural diante do sofrimento, mas uma resposta baseada na confiança em Deus. Está difícil agora, está doendo, mas Deus está comigo. Deus irá intervir, Deus irá agir. E se isso está acontecendo é porque é a permissão do Senhor, porque Ele é todo poderoso e é Ele que dá permissão sobre todas as coisas. Assim como Ele deu a permissão para que Satanás pudesse tocar nos bens de Jó, na família de Jó, na saúde de Jó, Deus só permite que aquilo vá até onde Ele dá permissão. Deus é soberano sobre todas as coisas. E se nós estamos passando por problemas, por dificuldades, tenha alegria. Eu sei que parece meio contraditório, eu sei que parece ser algo meio estranho dizer isso, mas tenha alegria, porque é no momento da dor, do sofrimento, da provação, que nós somos provados, que nós também temos a perseverança. Por isso, tenham alegria. A provação, ela vai produzir perseverança. O verso 3 diz: sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. A palavra paciência aqui pode ser entendida como perseverança ou como resistência. Queridos, é diante das provas que nós somos forjados e fortalecidos. Assim como o ouro, ele é purificado, ele é trabalhado para se tornar uma peça de joia lindíssima no meio do fogo, nós também somos provados no meio do fogo, para podermos ser joias raras para o Senhor. Por isso, diante das provações, tenha alegria, porque essas provações estão produzindo em nós perseverança. Perseverança. Eu não sei vocês, mas eu já passei por situações que eu lembro do que eu já passei antes e eu falo assim: se eu passei por aquilo lá atrás, isso aqui vai ser fichinha. Deus vai responder, Deus vai agir. Isso é o quê? Perseverança. Isso é o que a fé vai produzindo em nós, uma resiliência diante das provações. Deus permite as provações para que cresçamos espiritualmente, tornando-nos crentes maduros e completos. O verso 4, Tiago vai dizer justamente isso. A perseverança deve ter ação completa em vocês. Então é por meio das provas que Deus age para nos fazer crentes maduros.
Aqui, quem é pai e quem é mãe vai entender o que eu vou dizer agora. Mas vocês já passaram pela situação que o filho de vocês está pedindo algo e vocês sabem que aquilo que ele está pedindo não é bom para a vida dele? E você não dá aquilo para o seu filho? E às vezes, num ato de rebeldia, aí aquele menino ou aquela menina se joga no chão, começa a espernear e começa a chorar e gritar. Bem, se você, em um ato de piedade, achar que se eu der o que ela quer, ela vai parar, então ali você não vai produzir nada naquela criança. Pelo contrário, vai produzir um homem ou uma mulher no futuro egoísta que acha que se espernear, tudo ganha. Mas se você deixar aquela criança chorar, espernear, até ela esquecer do que é que ela estava chorando, vai produzir algo nela. Ela vai entender que a vida nem sempre é do jeito que ela quer, que nem sempre ela vai ganhar aquilo que ela quer. E aí ela vai amadurecer. E diante dos problemas da vida, ela vai entender que a vida nem sempre é do jeito que nós queremos. Da mesma forma, Deus age por meio das provações para que nós possamos entender que Ele está no controle das nossas vidas, que Ele é bom, que Ele é quem nos salva, que Ele é quem nos protege, que Ele é quem cuida de nós. E isso vai gerando em nós uma maturidade, um crescimento, um fortalecimento. Por isso, volto a dizer o que Tiago disse: meus irmãos, considere com muita alegria quando passares por provação. Sabia? Quando você está passando por provação, não é sinônimo que Deus te abandonou ou esqueceu de você, não. É sinônimo de que Deus te ama, que Deus está trabalhando no teu caráter, que Deus está te forjando para que você seja mais forte, para que você seja um homem ou uma mulher temente a Ele, um cristão de verdade. Para ilustrar isso, a gente pode pensar nas provações como um teste de carro. Vocês sabiam que um carro, antes de sair de uma fábrica, ele passa por diversos testes? Teste de segurança, teste de velocidade, teste de impacto. E aí ele só é aprovado se ele passar por todos esses testes, e então ele é colocado no mercado, sabendo que aquilo não irá trazer nenhum dano para o seu dono. Da mesma forma, as provações na nossa vida servem para que nós sejamos testados e aprovados. E aí, queridos, muitas vezes, diante das provas, quando nós não tiramos nota 10, aí Deus vai e fala assim: então preciso trabalhar mais um pouquinho nisso aqui com essa pessoa. Esse ponto aqui, tirou 10, passou com louvor, está aprovado. Vamos para o outro teste agora. Aí, outro teste. Então, Deus vai nos testando ao ponto de nós sermos aprovados, como Tiago vai dizer, para que nós sejamos crentes completos. Mas, em segundo lugar, Tiago também vai dizer como nós devemos lidar com as provações. Diante das provações, também nós não vamos ser só bestas, sorrindo e achando graça, porque Tiago disse que devemos ter alegria diante das provações. Mas nós devemos saber como lidar com as provações. E aí Tiago vai dizer o quê? Veja comigo o verso de número 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade. Se algum de vocês não tem sabedoria, peça a Deus. Queridos, diante das provações, nós também devemos aprender a lidar com elas com sabedoria, agir com sabedoria. E se nós não temos sabedoria, devemos buscar aquele que é o Pai da sabedoria, pedir a Deus sabedoria. E Tiago vai dizer o seguinte: quando nós pedimos a Deus e pedimos com fé, Deus nos dá sabedoria. Deus nos responde como nós devemos lidar com aquelas situações. Deus nos dá escapes para fugirmos de algumas outras situações. Deus responde às nossas orações.
Quando enfrentamos dificuldades, precisamos de sabedoria para compreendê-las e reagir corretamente. Devemos ter o discernimento. Por que eu estou passando por essa provação? O que é que eu posso aprender com essa provação? No que é que Deus está querendo trabalhar no meu caráter e na minha vida com essa provação? E se eu não estou conseguindo entender tudo isso, eu devo buscar o Senhor e pedir a Ele sabedoria para entender. Não somente para entender, mas também para lidar com aquela situação. Para lidar com outras situações. Deus também promete dar sabedoria generosamente, sem repreensão, aos que pedirem com fé. Pedir com fé. Queridos, sabe o que é fé? Fé é confiar naquilo que não se vê. O autor de Hebreus vai nos responder assim, né? A nossa junta de missões tem uma frase muito emblemática que sempre os missionários de missões nacionais recitam ela. Ele vai dizer que fé é colocar o pé e Deus colocar o chão. É dar um passo de fé. Então, fé é pedir a Deus e confiar que Ele vai nos dar. Mas Tiago vai dizer o seguinte: mas se nós pedirmos sem fé, se nós pedirmos duvidando, Deus, Ele não responde. Deus, Ele não nos dá a sabedoria. Por isso, nós precisamos confiar no Senhor. Devemos nos entregar a Ele. Nós cantamos aqui esse cântico que é muito lindo, que ele fala isso: entrego tudo a Ti. Entrego o meu viver, entrego a minha vida, entrego o meu trabalho, entrego os meus estudos, eu entrego os meus relacionamentos, eu entrego tudo a Ti. E entregar, irmãos, é confiar. Eu gosto sempre de usar uma ilustração, que normalmente os jovens, quando tem irmão mais novo, que vão jogar videogame, aí o irmão fica perturbando lá para querer jogar, aí eles dão um controle para o irmão, mas desligado do videogame. Aí o irmão acha que está jogando, mas ele não está mexendo em nada ali. Muitas vezes nós, enquanto cristãos, estamos fazendo da mesma forma com Deus. Entregamos o controle para Deus e dizemos: está aqui, Deus, o controle da minha vida. Aí diante de algumas ações, de algumas atitudes, nós: não, Senhor, olha, eu sei que o Senhor queria que eu fizesse isso, mas eu quero fazer isso. Não, Senhor, eu sei que o Senhor queria que eu fosse por esse caminho, mas, Senhor, me agrada mais o coração ir por essa outra direção. Isso demonstra que nós não entregamos o controle da nossa vida a Deus. Isso demonstra que nós não confiamos no Senhor. Isso demonstra que nós temos uma dualidade, que nós vivemos como as ondas do mar. Queridos, como os irmãos sabem, eu sou do interior, do sertão, estou tendo experiência com o mar agora. Vocês têm mais experiência que eu. E aí, como é que a onda do mar faz? Vai para um lado, para o outro, levada pelo vento. Se nós não confiarmos no Senhor, se nós não tivermos uma base sólida, se nós não firmarmos os nossos pés na rocha que é o Senhor Jesus Cristo, vamos ser como ondas no mar, de um lado para o outro, levado pelo vento. Então, peça sabedoria com fé, creia no Senhor, entregue o controle da sua vida a Ele, diante das provações, não seja levado como as ondas do mar. Irmão Jorge, foi não, ajuda aí. Em terceiro lugar, diante das provações da vida, nós devemos nos alegrar nas riquezas espirituais e não nas riquezas materiais. Veja comigo o que é que Tiago vai dizer no verso 9 aí. Irmão, de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai, então, a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará
em meio aos seus afazeres. Queridos, Tiago também vai nos dizer que nós devemos nos alegrar ou confiar nas riquezas celestiais e não nas nossas riquezas materiais, terrenas. Porque um momento nós podemos estar aqui em uma posição humilde e Deus, de uma hora para outra, pode nos elevar de patamar. E aí também nós devemos ter sabedoria quando Deus fizer isso. Devemos entender o que Deus está querendo fazer com as nossas vidas nesse momento. Devemos entender como devemos agir diante dessa, podemos dizer assim, esse upgrade da nossa vida. Mas da mesma forma, se porventura nós estamos em um patamar mais elevado, e se for da vontade de Deus e Ele nos abaixar de patamar, também devemos nos alegrar e confiar no Senhor. Talvez você já tenha ouvido uma frase que diz que a vida é como uma montanha russa, de altos e baixos. E financeiramente, às vezes de altos e baixos. E diante de tudo isso, nós devemos entender uma coisa. Queridos, não são as nossas riquezas, não é o nosso trabalho, mas quem nos sustenta é o Senhor. Nós não devemos confiar nas nossas riquezas terrenas, mas confiar na nossa riqueza celestial. O prêmio maior que nós temos, Tiago vai nos dizer que é a coroa da vida. Para que serve uma coroa? Uma coroa vai na cabeça de quem? De quem, igreja? De um rei, de um príncipe, né? Então, Tiago está dizendo que Deus nos dá uma vida, e essa vida é como de príncipes. Somos príncipes no Senhor. Seremos príncipes no céu, co-herdeiros em Cristo. A nossa herança não é essa terra. A nossa herança é o que está por vir. O nosso tesouro é o que está por vir. Lembra o que Jesus disse? Aonde estiver o teu coração, ali também... aonde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Cuidado aonde você tem colocado o teu coração. Cuidado no que você acha que é o teu tesouro. Então, diante das dificuldades financeiras, devemos lembrar de uma coisa: Deus é o nosso provedor. É Ele que cuida de nós. E devemos nos alegrar, porque nas mansões celestiais seremos príncipes no Senhor. A verdadeira recompensa é para aquele que persevera na aprovação. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. E em quarto e último lugar, também Tiago vai nos falar sobre a origem das tentações. Veja comigo aí o verso de número 13. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Queridos, Tiago vai nos dizer da onde então vêm as tentações. Se não é Deus que nos tenta, se as tentações não vêm de Deus, e aí vocês têm que entender e fazer essa divisão entre provação e tentação. As provações podem vir de Deus, as tentações não. Se não é Deus que nos tenta, então quem é que nos tenta? Quem é a igreja que nos tenta? Muito bem, o pastor está dizendo: somos tentados pelos nossos próprios desejos, pelas nossas próprias concupiscências. E aí Satanás se aproveita disso. Deixa eu olhar se eu coloquei o texto aqui, mas eu acho que eu não coloquei. Veja comigo aí o verso 15 aí na sua Bíblia. O verso 15 vai dizer o quê? Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter consumado, gera a morte. Então, as tentações, ela vem do nosso coração, das nossas cobiças, dos nossos desejos. E Satanás, que está ao nosso derredor como um leão rugido, ele entende quais são as nossas cobiças. E aí ele vai fazer o quê? Investir nessas áreas. E aí o que a gente deve fazer então diante das tentações? Bem, muito simples.
Deus, ele permite as provações para fortalecer a nossa fé, mas nunca nos leva ao pecado. Então, por isso, Deus não nos tenta. Mas diante das tentações, nós devemos fazer o quê? 1 Coríntios capítulo 10, verso 13 vai dizer: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que poderes. Diante das tentações, nós devemos tentar resistir. E aí eu vou dar um conselho para você, querido. Se você quer resistir às tentações, fuja. Não confunda os textos bíblicos. A Bíblia diz que se nós resistirmos o diabo, ele fugirá de nós. Mas a Bíblia não diz que a gente deve tentar resistir às tentações, permanecer no meio das tentações. Se você tem problemas com álcool, não passe em frente a um bar. Se você tem problemas com o sexo oposto, não fique olhando fotos de homens ou mulheres na internet. Se você tem dificuldades na área financeira, então tenha cuidado para não entrar em dívidas, ou até mesmo para não, de alguma maneira, ser levado ao engano por meio de facilitações financeiras. Devemos fugir das tentações. Paulo, escrevendo a Coríntios, vai dizer que nós devemos fugir da aparência do mal. Então, fuja. Lembra de José? Quando a mulher de Potifar quis se deitar com ele, foi o que ele fez? Fugiu, correu. Devemos fugir diante das tentações. Lembrar que Deus, ele nos dá escapes diante das tentações. Ele não permite que nenhuma tentação seja maior do que as nossas forças. Mas lembra o que foi que Davi fez? Quando Davi viu Batseba lá tomando banho, o que foi que Davi fez? Ele alimentou o desejo no coração, aquele desejo veio e ele deu luz ao pecado. E o pecado gerou morte. Lembra? Quem morreu? Urias, depois o filho do pecado. Queridos, não alimente as tentações no seu coração. Fuja dela, corra delas. Busque o Senhor diante das tentações. Foi de novo, meu irmão. Opa. A tentação surge do nosso próprio desejo. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. O pecado começa com um desejo interior, que se desenvolve até gerar a morte espiritual. Ser tentado não é pecado. Ceder à tentação é o que gera o pecado. Eu aprendi com um dos meus líderes de jovens o seguinte: se você está sendo tentado, procure alguém seja mais velho na fé e compartilhe. Peça que essa pessoa lhe oriente, lhe acompanhe, ore junto com você. É muito melhor compartilhar tentações do que depois ter que compartilhar pecados para se arrepender. Então, tentações não é pecado, mas se a gente alimentar as tentações, esse bichinho vai crescer e pode nos devorar. E por fim, Deus é a fonte de toda boa dádiva. Tiago capítulo 1, verso 16, vai dizer: meus amados irmãos, não se deixem enganar. De toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Queridos, em Deus nós encontramos tudo que é bom. Deus, ele não muda. Deus, ele não pode ser influenciado pelo mal. Deus, ele é bom. E é nele, no seu caráter, que nós devemos nos espelhar. É nele, no seu caráter, que nós devemos buscar a toda boa dádiva. Pelo Evangelho, ele nos gerou, pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Tiago vai destacar aqui que essa nossa nova identidade ela está em Cristo. E como em Cristo nós devemos olhar para o alto,
olhar para Deus e buscar cada dia mais se parecer com Ele. Buscar cada dia mais ter os atributos do Senhor nas nossas vidas. Assim, nós entendemos que as provações nas nossas vidas, elas servem para produzir perseverança, para nos amadurecer, para nos fortalecer, para que no fim nós possamos encontrar em Deus toda fonte de boa dádiva, para que no fim possamos encontrar em Deus um reflexo no qual nós devemos seguir, alguém que nós devemos nos espelhar. As provações são oportunidades para o crescimento espiritual e não devem ser vistas como punição. Queridos, não pense assim, o que foi que eu fiz de errado que Deus está me punindo? Deus está me castigando. Eu só posso ter atirado a pedra na cruz, como alguns dizem, né? Queridos, Deus, Ele é o nosso Pai. Pai de graça e misericórdia. E as provações não são punições, mas é a prova de Deus para que nós possamos ser moldados. Devemos buscar sabedoria em Deus para enfrentá-las com perseverança. As tentações não vêm de Deus, mas do nosso próprio coração pecaminoso. E Deus é bom e deseja nossa santidade e crescimento. Que possamos, como Tiago, encarar as provações com alegria e resistir às tentações, confiando na bondade do Senhor. Eu sei que muitas vezes mensagens como essas, texto como esse, parece estar muito abstratos para nós. Parece algo que não é palpável, mas essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas, irmãos. E nós devemos, dia após dia, tentar produzir isso. Tentar, dia após dia, viver isso que a palavra do Senhor nos ensina. Dia após dia, tentar colocar em prática todas essas coisas. E assim, nós teremos um crescimento espiritual saudável. Assim, nós iremos amadurecer. Assim, a cada dia, nós iremos nos parecer mais com aquele que nos salvou, que é o Senhor Jesus Cristo. Tiago nos dá essa receitinha aí, que não parece receita de bolo, não parece algo simples e fácil, mas quando nós tentamos praticar, quando nós buscamos colocar isso em prática, nós colhemos bons frutos, porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Lembra qual é o contexto dessa carta? É mediante uma grande perseguição à igreja do Senhor. Diante de um grande momento de dor para a igreja, porque os seus irmãos estão sendo martirizados, mortos, perseguidos, estão se escondendo em cavernas, passando fome, dificuldades. Mas o que é que Tiago está dizendo? Tenham alegria diante das provações. Igreja, tenha alegria diante das provações. Amém? Vamos orar? Curva sua cabeça então, feche seus olhos. Pai Santo, Pai Eterno, graças te damos, Senhor, pela Tua Palavra. Graças te damos, Senhor, porque ela produz em nós aquilo que nós não podemos produzir. Ela muda a nossa mente, ela muda a nossa vida, ela muda o nosso caráter. Pai, graças te damos porque a Tua Palavra, ela nos liberta, ela nos transforma, ela nos renova. Graças te damos, Senhor, porque nela nós encontramos a Tua vontade para as nossas vidas. Nela nós encontramos o Senhor. E nela nós encontramos promessas belíssimas. Promessas de que diz que diante das provações e das dificuldades, nós não devemos desanimar. Diante dos momentos de dor, de sofrimento, o Senhor não nos abandona, o Senhor está do nosso lado, o Senhor cuida de nós. E esses momentos de dor, esses momentos de sofrimento, essas dificuldades, elas são necessárias para produzir em nós perseverança, para produzir em nós fé, para nos moldar, para nos transformar em homens e mulheres
mais tementes a Ti, mais parecidas com o Senhor, mais cheios do Teu Santo Espírito. Pai, Te agradecemos, ó Deus, porque a Tua palavra vai nos ensinar e vai nos mostrar que se a nossa vida aqui nessa terra fosse muito boa, fosse muito fácil, nós não queríamos olhar para os céus. Mas é diante das provações que nós elevamos os nossos olhos aos céus e esperamos nas Tuas promessas benditas. Esperamos naquele que um dia voltará. Esperamos no nosso Redentor e no nosso Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Pai, Te pedimos que o Senhor possa aumentar a nossa sabedoria, que o Senhor possa nos dar sabedoria para sabermos lidar diante das provações da vida, diante dos problemas, das dificuldades, diante daquilo que muitas vezes amedronta as nossas almas, diante daquilo que muitas vezes nós acabamos não querendo compartilhar com ninguém, mas dentro de nós está mexendo ali. Nos dá, ó Deus, sabedoria para lidar com essas situações. Nos dá, ó Deus, sabedoria para podermos confiar mais no Senhor, para podermos ver o Teu agir, para podermos entender diante dessas situações que o Senhor está do nosso lado, cuidando de nós. Pai, também Te pedimos, ó Deus, que diante das tentações, o Senhor nos dê escapes, nos dê caminhos para fugirmos, ó Deus, das tentações. Te agradecemos porque a Tua palavra diz que o Senhor já não permite que nenhuma tentação seja maior do que as nossas forças. Mas, como o Senhor Jesus disse, o Espírito está pronto, mas muitas vezes a carne é fraca, Senhor. E por isso nós Te pedimos, Senhor, não permita, ó Deus, que nós venhamos confiar em nós mesmos. Que nós, diante das tentações, possamos fugir delas. Que diante das tentações possamos buscar no Senhor refúgio, esconderijo. Pai, remove dos nossos corações, ó Deus, a soberba. Remove dos nossos corações o orgulho. Remove dos nossos corações aquilo que nos corrompe, ó Pai. Nos dê, ó Deus, um coração mais parecido com o Teu. Um coração que olha e espera de toda boa dádiva vinda do céu. Não aqui nessa terra, mas daquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que Te amam. Pai, abençoa o restante dessa noite, ó Deus. Cuida de cada um de nós, ó Pai. Cuida da Tua igreja. Livra de todo mal, ó Pai. Nos dê um bom descanso, ó Deus. Renova as nossas forças, as nossas energias para mais um dia, ó Pai. E nós Te agradecemos, ó Deus, por tudo que nós vimos e ouvimos aqui nesse lugar. Te agradecemos pelo dia de hoje. Te agradecemos pela Tua proteção, a Tua provisão hoje. Te agradecemos pelos livramentos que o Senhor nos deste hoje. Te agradecemos porque o Senhor é bom, rico em graça e misericórdia. E reconhecemos que diante do Senhor somos miseráveis pecadores. É isso que nós oramos e Te pedimos, confiados no nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Quero chamar o pastor